temática de hoje é uma temática bastante complexa, né? Bastante difícil de se falar em apenas alguns minutos, mas vamos tentar sintetizar a questão em praticamente 3 pilares muito importantes que hoje não estão sendo considerados a contento e, por não serem considerados de maneira adequada, estão fazendo com que os reflexos disso na economia, nos empreendimentos, nos investimentos exteriores do Brasil estejam capengando, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala em segurança pública, nós vivemos no Estado democrático de direito, onde as leis devem ser respeitadas e, lamentavelmente, nós temos nos últimos 25, 30 anos leis que estão sendo cada vez mais frágeis e que fazem com que os bandidos fiquem incentivados a delinquir. Damos alguns exemplos aqui, e não são só as leis penais e as leis extravagantes de âmbito penal, mas também o Código de Processo Penal é anacrônico, a lei de execução penal é anacrônica. Nós vivemos um estado em que o menor de 18 anos não é imputado criminalmente, quando na maioria dos países do mundo isso não existe, né? Não existe essa não imputação de crime ao menor infrator. É um absurdo nós acompanharmos todos os dias na mídia que alguém com 16, 17, 15 anos com capacidade de matar e de violentar as pessoas seja considerado apenas alguém que deve ser apreendido e submetido a uma educação, né, social mais adequada. Lógico que falar só nas leis penais e processuais penais e de execução penal não ajuda a contornar o nosso problema maior aí, que é essa tal criminalidade. Nós precisamos também investir na questão da segurança pública de maneira adequada. Em primeiro lugar, o contingente de policiais no Brasil é infinitamente inferior àquele necessário, né? Todos os países do mundo consideram um número de policial muito maior do que nós temos no ambiente das polícias aqui brasileiras, não é, para atendimento da nossa população. Então nós temos polícias segmentadas, por exemplo, nós temos agora outras tantas polícias que foram criadas, mas que ainda não se falam, de maneira assim que, por exemplo, a Guarda Civil, né, fazendo um hiato aqui nesse assunto, a Guarda Civil, as guardas civis, as guardas municipais, algumas delas sequer armadas, elas podem tão somente cuidar dos próprios municipais. Isso também é um absurdo, é uma força que poderia contribuir diretamente no combate à criminalidade, está adstrita a tomar conta de próprios municipais, né? Então, nós temos uma quantidade grande de polícias, todas elas integradas por quantidade de policiais menor do que a que nós precisamos, né? Hoje a escassez de recursos humanos das polícias, tanto a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, é imensa, né? Nós temos um sistema de contratação via concurso público que apenas no Brasil tem essa conformação, tem essa característica, né? Ora, veja só, como é que a gente pode imaginar que num país com a nossa dimensão continental, com a capacidade de vazamento de informação que temos, né, contratar agentes da área de inteligência, agentes da ABIN, através de concurso público, sendo que o nome desses agentes secretos, aspas, vão ficar anunciados nos jornais, nos diários oficiais do país. Então, essas coisas que também têm atrapalhado bastante a falta de conceituação, a falta de análise mais adequada das contratações de policiais, da quantidade de policiais que precisamos ter, da valorização do policial, do salário do policial. O deputado Gurgel esteve agora muito recentemente fora do país, deve falar alguma coisa a respeito, visitando uma entidade que, associada ao governo, também beneficia o policial e sua família quando das necessidades que ele enfrenta, porque o policial é um ser humano, ele não veio de outro planeta, é um homem e uma mulher que nasceram aqui no nosso país e que fazem o possível para debelar a criminalidade
com as ferramentas que possui. Agora, se não tem ferramenta, não tem salário, não tem prestígio, é achincalhado pela mídia, lamentavelmente, e pelos outros órgãos que poderiam estar associados ao trabalho policial, o policial se desestimula, ele passa a não acreditar no próprio trabalho, como usa-se dizer aí comumente, que o policial acaba enxugando gelo. Nós somos forçados, entre aspas, a assinar o Tratado de São José, e hoje nós temos audiências de custódia. Nada contra a audiência de custódia. Ninguém apregoa que o bandido tenha que ser torturado e que tenha que ser violado nos seus direitos humanos. Porém, essa questão da audiência de custódia precisa ser revista. Hoje o bandido é levado às varas judiciais e lá é indagado a ele apenas e tão somente se ele foi torturado, se ele apanhou, se ele sofreu pressão psicológica. Não perguntam se ele é um voraz bandido e que está contaminando a sociedade onde vive, né? Perguntam apenas se ele foi ser viciado por algum policial e, se sim, o policial é encaminhado para a corregedoria para responder procedimento administrativo e disciplinar. Mais um motivo para que o policial passe a não acreditar que sua profissão é uma profissão nobre e importante. Agora, além desses pilares, nós temos mais um que é muito importante, que é a questão da execução penal. Hoje os nossos sistemas carcerários estão apodrecidos. O objetivo da manutenção de uma pessoa dentro de uma cadeia, dentro de um presídio, é recuperá-la para a sociedade, né? Obviamente que com o sistema que nós temos aqui no Brasil, nós não recuperamos absolutamente ninguém. Trata-se, infelizmente, de uma universidade do crime. O indivíduo que está inserido dentro do sistema carcerário, ou ele continua delinquindo, ou ele continua na promiscuidade, fica absolutamente desimpedido para fazer o que quiser. Nós temos encontros amorosos dentro do sistema carcerário. Isso é mais uma jabuticaba brasileira. Nós tivemos a oportunidade de percorrer presídios na Europa, nos Estados Unidos e até no Japão. Isso é inconcebível, né? O indivíduo que está com seus direitos restritos, ele está com seus direitos restritos e absolutamente nada mais pode ser dado a ele. Porque senão ele não entende aquilo como uma privação de direito, como uma privação de liberdade. Ele passa a entender que aquilo é um momento de lazer e de descanso para que ele possa aprender um pouco mais sobre o crime e retomar a criminalidade, com mais intensidade inclusive até. Uma coisa também que dentro do sistema carcerário, por conta de uma cláusula pétrea constitucional, ou seja, uma cláusula que não pode ser mudada, né, impede que o ladrão, que o bandido, que o traficante que lá se encontra seja coagido a trabalhar, né, seja conduzido ao trabalho, para que ele inclusive possa gerar receita para pagar as despesas que ele gera para o Estado, né? E isso também é alguma coisa que não se pode conceber. Em lugar praticamente nenhum no mundo, salvo alguns países mais voltados aí à área de esquerda, né, política de esquerda, que não permite o trabalho dentro da cadeia. Mas isso é obrigatório. O indivíduo não pode ficar ocioso. Quanto mais ocioso ele está, mais ele pensa no crime, mais ele pensa em se envolver com quadrilhas, com facções criminosas, que, aliás, diga-se de passagem, as facções criminosas no país já estão se transformando em organizações criminosas transnacionais. Nós temos notícias, infelizmente, de envolvimento de máfias do próprio Estados Unidos, máfias da Europa, né, tríades chinesas, yakuzas do Japão, interagindo com os narcotraficantes da América Latina, e o Brasil transformou-se no maior entreposto do mundo de tráfico de drogas, né? As drogas saem dos países andinos, entram aqui no país, elas são industrializadas, pode-se assim dizer, aqui no nosso país, e depois elas são exportadas para todos os países aqui citados, né? Europa, Estados Unidos, Ásia, e porque nós temos uma legislação absolutamente anacrônica, fragilizada, não temos o apoio necessário dos governos que se passaram,
Só agora que nós tivemos no atual governo federal apoio de relacionamento com órgãos dos Estados Unidos, que são muito avançados no combate a drogas, né? No passado nós não tínhamos acesso a informações de outros países como os Estados Unidos, era muito precária a informação, só existia de uma via, quer dizer, de lá para cá, daqui para lá nós não mandávamos nada. Então agora nós começamos a ter uma pequena luz no final do túnel, porém sempre fica a preocupação, né? Porque, não querendo politizar o discurso absolutamente, mas nós temos informações de fonte fidedigna que organismos como o Fórum de São Paulo estão associados diretamente ao narcotráfico, ao tráfico de drogas internacional, inclusive com sistemas de lavagem de dinheiro. E diga-se de passagem, né, na Convenção de Viena, em 1988, nós já tínhamos no mundo inteiro protocolos para combater a lavagem de dinheiro, para combater o crime organizado, né? E nós, anacronicamente, entramos nesse combate depois que nós tivemos o prazer de ter um governo que se preocupa, um governo federal que se preocupa realmente com o combate ao tráfico de drogas. Nós tivemos uma primeira abertura para ter contato com os outros bancos do mundo, com os outros sistemas financeiros mundiais, para análise dessa modalidade de crime, que é a que mais favorece o bandido. Logicamente, o bandido sem dinheiro, só o batedor de carteira, não transformaria o nosso país nesse país tão atacado pelo crime, né? E ainda, no nosso país, nós temos que observar o seguinte, que nós temos dimensões continentais. Então as nossas fronteiras, tanto as terrestres quanto as fronteiras marítimas, elas são imensas, né? Nós não temos como controlar o tráfico de drogas e outros tipos de delito que afetam a economia do país sem um trabalho efetivo de fiscalização de fronteiras marítimas e terrestres. Então essa é uma questão que já é uma questão muito mais complexa, porque exige um investimento maciço, mas é obrigatório. A sociedade organizada precisa pensar nesses problemas. É uma honra e um prazer poder ver aqui pessoas tão notórias do ambiente social que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do mundo, se preocupando com essa questão tão grave que é o câncer do nosso país. Os investimentos estrangeiros não chegam, o nosso turismo, principalmente na nossa cidade do Rio de Janeiro, que sempre foi uma das cidades mais concorridas do mundo, está minguando justamente porque as pessoas temem sair das ruas, né? O Robert agora há pouco mesmo disse aqui sobre 2 casos, eu me lembro de um recente também agora no mês de julho, deputado, fecharam a Lapa, né? Houve tiroteio, mataram uma pessoa lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, um lugar onde tem vários restaurantes, bares, entretenimento, frequentado por turistas, foi fechado pelo crime. Então assim, nós temos que realmente nos preocupar com essa questão do combate ao crime organizado, porque nós temos uma incidência efetiva na economia, no empreendedorismo, né? Até um outro delito, que eu ia já me esquecendo aqui, que é o contrabando, né? Nós nos deparamos muitas vezes com lojistas que estão estabelecidos, pagam um aluguel, um imposto, têm funcionários registrados e recebem a concorrência desleal de uma pessoa que informalmente monta uma barraca na frente do seu comércio e vende aqueles produtos contrabandeados, feitos fora do Brasil, com baixa qualidade, pela metade do preço, né? Todos os nossos setores, não só de turismo, mas de serviços em geral, estão hoje contaminados pela questão do crime, né? Não só o organizado, mas também o ordinário. De maneira assim que, como disse o Edmund Burke, né? Para o mal prevalecer é muito fácil, basta que as pessoas de bem não façam nada. Enquanto nós não nos conscientizarmos disso, enquanto nós não nos associarmos, enquanto nós não participarmos do trabalho, ajudando políticos sérios, né? Como está aqui o senador Portinho, o deputado Gurgel, que são homens combatentes do crime, nós não vamos vencer essa batalha. E nós vamos acabar legando para os nossos descendentes, né, para os nossos filhos, para os nossos netos,
talvez um país até pior do que esse que nós estamos vivendo em termos de criminalidade. Não adiantará nada que nós possamos ganhar alguma coisa, crescer na vida, almejar objetivos mais altos, ganhar algum dinheiro e ficarmos ilhados na questão da criminalidade. É óbvio que a polícia, ela trabalha com efeito, não trabalha com a causa da criminalidade. A causa, invariavelmente, é de ordem social, de ordem econômica, de ordem cultural. Mas isso não quer dizer que a pessoa que nasce pobre e que tem um paradigma de um pai que ganha pouco, tenha que enveredar para o crime porque passou a ter um paradigma do traficante de droga que tem dinheiro e o pai dele, que é trabalhador, não tem. Isso não quer dizer. Então, de maneira assim, que óbvio que para efeito imediato, nós teríamos que lançar mão da reformulação do sistema carcerário. E para efeito imediato, para o futuro, na educação. Enquanto isso, enquanto esses projetos não forem desenvolvidos, a sociedade tem que se organizar, manter unida a questão de apoio a parlamentares que estão preocupados, assim como nós estamos, com as nossas famílias, com as nossas vidas, com a nossa segurança, e, dentro do que for possível, contribuirmos até de maneira a fazer pressão social perante aqueles organismos que precisam ser pressionados para que a gente tenha um resultado melhor. Eu não vou me estender mais, de outra forma me coloco integralmente à disposição para que a gente possa conversar ainda mais um pouquinho sobre esse assunto. E, por fim, agradecer mais uma vez a todos vocês que dispuseram de um tempo muito importante das suas vidas para vir aqui conversar conosco sobre questões importantes para nós e para as nossas famílias. Muito obrigado.